juntos novamente para o nosso estudo do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se está chegando agora, vá à playlist e pegue desde o primeiro vídeo. Capítulo 5. A travessia, rumo à ponte iluminada. Imagine que esperei tanto pela entrada nos planos do céu, embora não desejasse morrer. E quando me vi sem a nossa casa, filha querida, compreendi que o céu é o amor, como nos queremos uns aos outros. Emília Rodrigues. Segundo estatísticas espirituais, existem mais de 20 bilhões de espíritos compondo a humanidade desencarnada. Isso está no livro Roteiro, capítulo 9, e Revelação de Emmanuel. Sabemos também que mais da metade das criaturas encarnadas é constituída de espíritos semicivilizados ou bárbaros, enquanto apenas 1/3 está apto a trilhar os caminhos da espiritualidade superior. Isso está no livro Voltei, no seu capítulo 9. Amigos, olhem bem. 20 milhões. Apenas 1/3 está apto a seguir para a espiritualidade maior. Precisamos melhorar esses números, não é? Torna-se fácil, portanto, compreender que a proporção se mantém igualitária para os dois planos e deduzir também que as regiões sombrias em torno do nosso planeta são ainda muito extensas. Para termos uma ideia, ainda que muito pálida, das faixas mais densas, onde estagiam os espíritos inferiores, vamos nos valer também das informações do espírito Efigênio Vitor. Isso está escrito no livro Instruções Psicofônicas, Mensagens de Eugênio Vitor, um irmão de regresso, no seu capítulo 31. Acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosférica classificada por cinta densa, com a profundidade de 50 quilômetros. Além dela, estende-se cinta leve, com a profundidade de 950 quilômetros. Observem bem esse trecho da leitura, meus amigos. Nesses 1000 quilômetros acima do plano onde nos encontramos, há um grande mundo aéreo composto de almas desencarnadas e variadas espécies de criaturas subhumanas, ainda em desenvolvimento mental rumo à humanidade. Então, meus amigos, esses seres que estão a 1000 quilômetros de altura de onde estamos, muitos nem são humanos ainda. Eles estão em rumo da humanidade. Eles estão em processo de humanização. Veja como nós não sabemos nada sobre a vida espiritual. Nada, não sabemos nada. Por mais que a gente estude, ainda é muito pouco para chegar-se à realidade. Então, mãos à obra, vamos aos estudos. Em toda a travessia para dimensões mais altas, é preciso levar em conta essa imensa faixa que circunda imediatamente o plano dos homens e mulheres, para que se avalie melhor os imensos obstáculos a vencer. O que ele quer dizer? Porque quando a gente desencarna, nós temos que atravessar essa distância para chegar a mundos mais evoluídos. Nós temos que atravessar essa, entre aspas, selva espiritual. Então é preciso ajuda. Continuando. Quanto ao mar aéreo que rodeia a vida física do planeta, a que se referem os espíritos, queremos ressaltar um apontamento no livro Obreiros da Vida Eterna, feito por Dimas, cuja desencarnação descrevemos em capítulo anterior. Esse livro já consta da nossa coleção de audiolivros, vocês podem ouvir lá. Certa noite, antes de se retirarem do planeta, Dimas, Fábio, Cavalcante, Albina e Adelaide, vocês lembram que narraram o desencarne deles?
Pois então, sob a tutela do assistente Jerônimo e equipe, realizaram uma excursão de adestramento até a casa transitória de Fabiano, aproveitando os momentos de sono físico. Quer dizer, eles ainda não estavam desencarnados. Então, esses amigos espirituais pegaram os 4, 1, 2, 3, 4, 5, pegaram esses 5 e fizeram essa viagem até a casa transitória de Fabiano, onde eles iam ser hospedados depois do desencarne. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais não tinham uma noção clara do que estava acontecendo. O assistente organizou a corrente magnética, tomando a posição de orientador, e cada irmão do plano físico localizou-se entre 2 dos desencarnados. De mãos entrelaçadas, partiram utilizando a volitação e ganhando altura. Certo? Então, eles foram levados nessa, entre aspas, excursão. Fixemo-nos na descrição de André Luiz, está em Obreiros da Vida Eterna, em seu capítulo 12, também já lido aqui no canal. Atravessada a região estratosférica e a ionosfera, surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: "Que rio é esse? Ah, eu tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos." Quer dizer, ele achava que fosse um rio e não era, é apenas energia magnética. Continuando, esse relato associado ao do irmão Jacó, que descreveremos a seguir, e a de outros espíritos, parece indicar que a ionosfera está ligada a alguma forma a esse mar que circunda a Terra. Interessante notar que a casa transitória está muito além dessa camada estratosférica, muito mais alto. Tomemos agora como exemplo a travessia de dimensões efetuada pelo irmão Jacó e seus companheiros após a desencarnação. Isso está no livro Voltei, nos capítulos 6 e 7, também disponível aqui no canal. Acompanhado da filha Marta, anjo bom que viera recebê-lo nos minutos finais da existência física, Jacó demandou a praia, onde deveria encontrar-se com os benfeitores espirituais, Bezerra de Menezes e irmão Andrade. Em meia hora, congregaram-se ali, amparados por espíritos guias, 15 convalescentes da morte. Quer dizer, esse trajeto seria feito com o irmão Jacó e 15 a mais. Quer dizer, são em lotes, não vem buscar um sozinho. 13 desses tinham o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente. Por quê? Porque não tem condições de enfrentar um momento da sua perda do corpo físico, e então ele vai nessa forma semilúcida para que ele suporte a viagem sem ficar nervoso. Continuando. Segundo explicações do irmão Andrade, alguns deles já haviam sido liberados há alguns dias, mas não se apresentavam em condições de seguir adiante, senão naquela noite que se apresentava particularmente bela e pacífica. É muito difícil abandonar o plano dos homens sem ajuda. É preciso experiência na espiritualidade superior. Por isso, cremos no assessoramento da espiritualidade superior aos irmãos que vivenciam uma EQM. Recomendo mais uma vez o canal O que Somos Nós, no YouTube, que trata apenas de pessoas que sofreram EQMs e voltaram à vida contando o que viram no outro lado. Os próprios pensamentos desordenados de milhões de almas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação, dos quais a alma não consegue livrar-se facilmente. São tantos os conhecimentos, meus amigos. Os nossos pensamentos formam
uma carga magnética que é empecilho. O nosso planeta está com uma nuvem desses pensamentos. As pessoas que têm medo, as pessoas ansiosas, as pessoas que estão em guerra, vibram pensamentos e esses pensamentos ficam flutuando em volta da Terra. Continuando. Em virtude das turbulências, os espíritos superiores fizeram um cordão de isolamento a fim de que o grupo pudesse partir em paz, ou seja, isolado de tudo isso. Andrade explicou também que, dada a circunstância adversa de estarem conduzindo irmãos quase inconscientes, a rota da expedição deveria se realizar sobre o campo ou sobre as águas, uma vez que a atmosfera ao redor desses elementos é mais simples e mais natural do que em cima das cidades, onde tem mais pessoas pensando, não é? Continuando. Finalmente, o grupo completou-se com a chegada da última recém-liberta, leada por 2 benfeitores e plenamente desperta para seguir viagem. Era a respeitável senhora, de semblante calmo e sereno, que havia sido professora na existência finda e refletia invejável elevação espiritual. Seu corpo sutil emitia luminosidade sublime, o que não acontecia com nenhum de nós outros convalescentes. Mas tal era a sua modéstia que parecia aflita por esconder sua evidente superioridade espiritual. Jacó sentiu o impacto da sua presença. Bezerra cumprimentou-a bondoso e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inomitado sentimento de inveja me assaltou o coração. Interessante. Reconsiderou, porém, a emissão mental negativa ante o olhar de reprimenda da sua filha Marta, porque os pensamentos são visíveis, meus amigos. Bezerra de Menezes deu, então, as últimas instruções, enfatizando a necessidade de serenidade, desapego, para que não caíssem em sintonia com forças da ignorância, inimigas do bem, uma vez que entre os recém-libertos, somente a irmã, que chegara por último, tinha irradiação luminosa, garantia contra os assédios das trevas. Lembrou que se haviam manifestado, na existência finda, certo esforço no serviço da crença religiosa. Foram, na verdade, mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Encontravam-se agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Era preciso centralizar, portanto, os recursos íntimos de sublimação da vida para não ficarem retidos nos círculos inferiores. Essa jornada, que estavam em vias de empreender, era, portanto, o primeiro grande teste para saber se desejavam realmente prosseguir para o alto, deixando para trás as coisas perecíveis do mundo. A advertência de Bezerra calou fundamente em todo o grupo. Estavam prontos para partir. O irmão Andrade e Marta sustentavam Jacó com os braços lado a lado. Todos os recém-desencarnados, 2/3 do total da expedição, estavam amparados, um a um, por amigos espirituais. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que rigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. Assim, descreveu Jacó o início da travessia com a utilização da capacidade de volitar. Seguiram não em formação de cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4 unidos entre si. Em breves minutos, tínhamos as águas sobre os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar aéreo. Jacó não via embaixo dos pés senão uma sombra muito espessa, rodeando o plano humano. Andrade explicou-lhe que, durante o dia, a visão é outra, porque o sol bombardeia as criações negativas dos homens e da natureza, deixando mais límpida a paisagem. A emissão dessa substância negra é diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. O autor do livro Voltei expressou ainda sua convicção de que não seguiam pela verticalidade ou pela esfericidade. Na verdade, não possuía palavras para explicar o tipo de excursão que faziam.
ruídos de vozes desagradáveis, formas monstruosas, bem piores que as relatadas na mitologia. Região vulcânica, solo com erupções, tudo isso passava sob meus pés, em singular viagem. Andrade confessou-lhe que atravessavam vastíssima região do umbral. De repente, a expedição estacou ante uma ponte maravilhosamente iluminada. Era preciso atravessá-la para adentrar a região superior, a terceira esfera, onde os moradores eram mais felizes. Espíritos inferiores acercaram-se da ponte, fazendo muito barulho, disposto a impedir a travessia e aos gritos: "Viajemos a ponte! Assassinos não passam! Não passam!" Um dos irmãos convalescentes vacilou, acreditando não estar à altura de cruzar a ponte, porque tinha assassinado uma pessoa. Bezerra interveio, dizendo que ele havia trabalhado durante 30 anos em prol da regeneração íntima e do bem do próximo, e que seu ato infeliz já deveria pertencer ao seu passado espiritual. A pedido do benfeitor, Jacó proferiu sentida prece, lembrando o Salmo 23. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Logo em seguida, o grupo voltou a levitar, alcançando a magnífica ponte. Atravessou-a a poucos pés de altura acima do arcabouço em que é estruturada, conservando-se o tempo todo em prece, dada a forte atração exercida pelo abismo. Todos os que faziam aquela travessia pela primeira vez choravam copiosamente. Afinal, haviam conseguido ultrapassar as zonas atormentadas do umbral e adentrar as regiões mais inferiores do céu. Amigos surgiram em toda parte a abraçar os caravaneiros. As explosões de carinho com que éramos recebidos faziam-me acreditar no ingresso no paraíso, confessou Jacó. Palavras? Onde encontrá-las para exprimir tanta emoção? Vamos ler agora, chegando a paisagem diferente, depois do lado de lá da ponte. Os espíritos chegaram à ponte iluminada utilizando a volitação e atravessaram andando normalmente. Valeram-se, portanto, de diferentes recursos, conforme as circunstâncias, sempre coadjuvados pelos benfeitores espirituais. Uma vez transposta a extensa ponte, a escuridão quase absoluta ficou para trás. Tudo modificara-se em forma surpreendente. A atmosfera noturna tornava-se mais leve, mais clara, o ar estava impregnado de perfume. Isso está no livro Voltei, no capítulo 8, já disponível no canal. Cânticos de alegria eram entoados pelos amigos, do outro lado, que faziam as boas-vindas, muitos deles ostentando tochas acesas, que lhes reaçavam os semblantes sorridentes. A exemplo da parábola de Jesus, era como se recebessem os filhos pródigos. Jacó sentia uma certa fadiga sem dor. Aquelas vozes, porém, revigoravam-lhe as energias. Que fizera no mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Indagava anteriormente. Sentia que deveria ter semeado o bem e a luz mais intensamente na causa que o abraçou, o que fizera parecer-lhe muito pouco naquela hora. Então nós deduzimos que a filha dele morreu jovem, né? Porque ela estava lá já para recebê-lo. Um bando de criancinhas, semelhante a pássaros alados, veio buscar a professora, cujo corpo espiritual irradiava luz. Segundo notícias dos pequeninos, uma outra escola, muito mais linda, esperava num parque celestial. A venturosa mulher orou em prantos de reconhecimento a Deus. Todos os caravaneiros seguiam-na tocados de intensa emoção. Finalmente despediu-se e partiu, acompanhada dos pupilos, para a região desconhecida da pátria infinita. A expedição prosseguiu volitando. Já divisavam um extenso casaril com belas e espaçosas moradias. De distância a distância, as comissões do outro lado compareciam para receber os amigos, pronunciando seus nomes, abraços de despedida e prosseguimento no voo, até que um grupo de 4 pessoas à margem do caminho pronunciou o nome de Jacó. Nova pausa na jornada e Bezerra sorridente conduziu até elas. Eram Guilom Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt, Antônio Saião, companheiros queridos das lides espíritas do Rio de Janeiro. Abraços efusivos e emocionados, como se estivesse no cais do porto, relendo a própria longa viagem. Depois da alegria do reencontro, finalmente Jacó chegou ao lar. Uma casa acolhedora, cheia de paz e ventura, onde os tapetes móveis, adornos e iluminação revelavam-se de bom gosto, mas sem luxo.
Extenuado, foi conduzido pelo irmão Andrade e por Marta ao quarto de dormir, onde encontrou finalmente o repouso. Iniciava-se para Jacó a etapa de adaptação à vida nova. Vejam só, meus amigos, quantas informações interessantes. Então, nós, quando seguem nossos amados para o lado de lá, podemos imaginar o que todos eles terão. Vamos seguir. Meios de transporte. Para efetuarem um dos pontos cruciais da travessia, o irmão Jacó e os demais companheiros da expedição utilizaram-se da ponte iluminada que liga os dois planos. Porque não puderam sobrevoar o abismo sem utilizá-la, uma vez que eles haviam conseguido flutuar acima da substância inferior na direção do mais alto por algum tempo? Andrade explicou que isso teria sido possível se o grupo fosse constituído apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades de volitação plenamente desenvolvidas. Naquele grupo, todavia, a maioria dos recém-desencarnados longe estava de ampliar as próprias possibilidades desse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, que eram portadoras. Vimos no capítulo anterior o socorro prestado às vítimas de acidentes, através de ambulâncias e automóveis presentes no campo da desencarnação, mesmo antes da ocorrência da tragédia, como se obedecessem a uma organização perfeita. E, de fato, isso acontece, demonstrando que a desorganização é patrimônio único dos círculos terrestres e das regiões inferiores do plano espiritual. Em geral, o recém-desencarnado traumatizado por morte física violenta e repentina, não descreve a travessia propriamente dita. Nas mensagens dirigidas aos familiares, não há referências a ela, a não ser por um ou outro detalhe aprendido posteriormente, da fase de adaptação ao novo plano. Verifica-se a travessia enquanto eles adormecem pesadamente. Somente alguns dias ou mesmo meses depois, o desencarnado vai tomar conhecimento de sua nova situação. Na coleção André Luiz, há a descrição de trenós puxados por animais, automóveis, ônibus de modelos diversos, helicópteros, aeronaves de formatos variados. Uma dessas é utilizada na visita aos encarnados, como sempre pode verificar no livro E a Vida Continua. Deixo aqui, meus amigos, o meu e-mail para que vocês façam contato, caso desejem algum material que eu tenha. Sempre atenderei rapidamente aos pedidos de vocês. Seguem aqui as notas que foram feitas nesse capítulo, para que vocês possam anotar, se tiverem interesse em ler pessoalmente no original. Então, estamos aqui a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Ficamos hoje por aqui. Eu agradeço muito a companhia de todos e eu os espero no nosso próximo capítulo.